até interessante quando você fala no processo de tomada, essa é a juventude que vai tomar o poder. Porque você percebe cada vez mais uma visualização da classe artística e da classe musical de entender todo esse processo enquanto um processo político mesmo. Né? Quando você resolve criar uma associação, ou seja, quando você percebe, bem, nós somos festivais, nós somos pequenos, mas se a gente se articula, se a gente começa a trabalhar em conjunto, a gente passa a ter mais força, você já está passando a trabalhar num campo político. Claro. Né? E paralelo à Brafim, outros movimentos começaram a surgir e ganhar muita força no Brasil também. Por exemplo? Com um cunho mais até político, como o próprio Circuito Fora do Eixo. Né? Gosto do nome. Você gosta do nome? Gosto. O Circuito Fora do Eixo ele também nasce naquele mesmo momento, em 2005. Né? A gente teve uma conversa na mesma jambolada de 2005, a gente convidou para uma mesa o produtor Pablo Capilé, do Espaço Cubo de Cuiabá. E depois da mesa, numa conversa que a gente estava tendo na Universidade Federal de Uberlândia, depois de um show do Pifarinha, né, um grupo local, a gente começou a discutir da necessidade de a gente começar a articular, então, as pessoas que estavam fora do grande centro de produção cultural brasileira, né, cidades como Cuiabá, Rio Branco no Acre, Uberlândia, que é uma cidade do interior do estado, Londrina, que é uma cidade do interior, Goiânia. Esses produtores começaram a perceber que era interessante se organizar politicamente. E aí a gente percebia também que uma associação de festivais especificamente, né, não daria conta de todo o campo de discussão que a gente queria travar. E aí a gente resolve então criar o Circuito Fora do Eixo. No primeiro momento a questão geográfica ainda pautava bastante essa articulação. Com o tempo a gente percebeu que o Fora do Eixo não era um Fora do Eixo só geográfico, mas era principalmente um Fora do Eixo como uma mudança na forma de se fazer as coisas. Né, começa um diálogo muito mais forte com a economia solidária, com a discussão de criação de mercado justo. Isso que eu acho fantástico. É uma produção cultural autossustentável, né? A gente fala sobre essas moedas, esse giro. Então, a gente percebeu que nesse mercado de música, principalmente no primeiro momento, você tem uma dificuldade muito grande da moeda em espécie. Sim. E aí o Circuito Fora do Eixo foi começar a beber na fonte da economia solidária, buscamos a Secretaria Nacional de Economia Solidária, fomos procurar o Paul Singer, que é um grande economista aí brasileiro. E aí a gente começou a perceber que esse mercado dialogava muito mais com práticas de mercado justo, de troca solidária. Você já tem ali aquele músico que pede o cubo emprestado para um outro, o cara que empresta um microfone, o cara que vai lá para poder dar uma ajuda no show e trabalha de hold. Isso é um mercado, esse mercado independente ou underground, como o pessoal costumava chamar, ou alternativo, ele era muito baseado em trocas solidárias. Então a gente começa a radicalizar esse processo. E aí começam a surgir as moedas solidárias, né? A gente tem o Cubocard em Cuiabá, recentemente em maio agora a gente lançou o Goma Card aqui em Uberlândia, que é justamente uma tentativa de você valorar todas essas trocas que são feitas dentro desse mercado de forma mais solidária. Você tira aquele negócio do campo da brodagem, simplesmente as pessoas começam a entender que aquilo ali é uma atividade econômica, é uma prática econômica, e aí a coisa vem caminhando muito rapidamente. A gente hoje já é 40 coletivos organizados em 21 estados brasileiros. A gente acabou de vir do Congresso Fora do Eixo lá em Rio Branco, no Acre, onde a gente tinha lá 80 pessoas do Brasil inteiro reunidas discutindo esse tema, discutindo música, discutindo cultura, discutindo economia solidária e, claro, discutindo política também. Né? Claro que sim. E, aliás, eu diria que seu discurso foi bem político, aqui no sentido mais afirmativo da palavra, enquanto uma política cultural necessária. Olha para a câmera ali, isso eu furtei do Abu Janra, do programa Provocações. Fale o que você sempre teve vontade de falar e nunca te deram espaço. Olha só, eu acho que hoje Uberlândia a gente encontra num momento muito importante. Uberlândia tem como plataforma, se fala cidade da música, e eu acho que hoje é uma das principais cidades do Brasil em condições de estabelecer uma nova política cultural, não só para a música, mas como para todos os campos. Eu percebo que hoje aí a gente vem assumindo isso com Goma, com Jambolada,
esse princípio de tentar aglutinar todas as pessoas que estão em volta. Eu acho que a gente está num momento muito importante. A Jambolada esse ano vai ser um festival que vai se abrir para essa discussão. A gente quer trazer todo mundo para dentro, para a gente poder discutir, para a gente, quem sabe, criar um fórum municipal de cultura, para a gente poder criar uma rede de música na cidade, aproveitando todos esses agentes. Eu percebo que hoje Uberlândia já está muito madura para poder assumir esse desafio. A gente está no centro do Brasil e, quem sabe, a gente pode se transformar também no centro da música brasileira a partir dessa organização que vem sendo construída. Projetos e pessoas como o Lu são muito importantes. A gente acredita realmente que a gente vai conseguir, né, fazer com que as pessoas passem a dialogar. Eu acho que os agentes culturais uberlandenses, eles precisam conversar, precisam se organizar coletivamente a partir desses exemplos que a gente tem nacional aí, que mesmo pequeno, quando a gente começa a trabalhar junto, a gente ganha força e a gente consegue ocupar espaço. Então aí a gente faz uma convocação aí, eu gostaria de fazer essa convocação para a classe artística, para a classe cultural uberlandense. Vamos sentar, vamos debater e vamos construir efetivamente e transformar Uberlândia numa cidade da música. Bacana, menino. Dá um beijo aqui. Valeu. Muito obrigado. E nos veremos debaixo da árvore jambolada, tá? Comendo os frutos gostosos e suculentos que vocês trarão para cá. Bem, próximo, Alessandro Carvalho. Depois acordar, angústia e pagar, angústia, correr. Festival que não tem fim. Festival que não tem fim. Alessandro Carvalho, seja muito bem-vindo com seu new look. Aí, Rockabilly Style. Bacana, muito bacana. Mas a camiseta Metal. é metal. É. Metal também é música boa. É música boa. Né? Tem música boa e ruim, dois tipos só de música. É. A boa e a ruim. Eu gosto da boa. Da boa. É. Dê um exemplo de música boa, você já deu. Dê um exemplo de música ruim. Música ruim, a música ruim, ela não tem a essência da arte. Ela não existe por si só, quanto algo que vai transformar o mundo, que vai tentar entender a arte enquanto pura, que se reifica em si mesmo. A música ruim é a música feita para vender produto, é a música utilitária, usada pela grande mídia, usada pelos grandes grupos econômicos para simplesmente encher o bolso de grana. Bacana, você já conduziu a resposta para a próxima pergunta. Você é um produtor cultural, digamos, independente. Dá para relativizar essa questão de dependência, mas sim. Dá? Vamos lá. Legal, responda sobre isso. Olha só, Lu, no momento que você, por exemplo, um pouco da minha história de vida aqui na cidade, né? Isso é bacana, 3x4. Chegando de Brasília, para estudar na Universidade Federal de Uberlândia, em Brasília... Você nasceu em Brasília? Eu nasci em Salvador, velho. Salvador, mas criado em Brasília. Jura? É um candango baiano, goiano, filho de mineiro com goiano. Você pega a primeira capital, a última capital e vem para a cidade que quer ser a capital. A capital cultural do país, a vanguarda cultural desse país é Uberlândia hoje, cara. Bacana, vamos lá, meu
que é o seguinte, em Brasília a gente tinha uma cena de música da década de 80 de som autoral, mesmo ligado às grandes gravadoras, tinha Legião Urbana, aquela história, Distrito Federal e tal. Depois teve, naquele momento que eu estava em Brasília, antes de vir para cá, na época de secundarista ali, nós tínhamos as bandas de som próprio tocando, no Sesc, tocando nas escolas, que tinha Raimundos, Little Queen and the Mad Birds, que hoje é a galera do Autoramas e tal, porque você tinha uma pequena cena independente em Brasília. Na mesma época, surgindo em Campinas, o Junta Tribo, foi o primeiro festival desse conceito independente hoje, que inclusive Raimundos tocou no Junta Tribo e outras bandas. Então, você já tinha ali, eu já tinha tido contato com o quê? Com banda de som próprio tocando e a história de um festival em Campinas, dentro da Unicamp, se chamava Junta Tribo.